Bem-vindo ao podcast Vozes Terra Livre. Nesse episódio, conversamos com Sônia Barbosa. A entrevista aconteceu no dia 10 de abril de 2026. Nesse mesmo dia, o povo Guarani-Biá fazia uma manifestação em São Paulo, denunciando o descaso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. No episódio de hoje, Sônia conta um pouco da sua história, fala do ATL e da demanda do povo Guarani-Biá. Teruma de Araputã, moro atualmente com Guarani-Biá. Estou vestindo uma camiseta verde do povo Krenak, um colar amarelo e um colar de caramujo do povo Merinaco. Estou usando um cocazinho amarelo do povo Pataxó. Me conta pra gente como é que tá a experiência aqui no ATL, explica pra gente. Sim, eu já frequento a ATL já há 10 anos, né? Tem 20 anos o acampamento, em torno de 10 a 12 anos que eu frequento o acampamento Terra Livre. E especialmente esse, eu estou sentindo muito, assim, que está mais na parte política, né? Porque a gente também está com a bancada do COCA, com vários parentes já se candidatando, pré-candidatos. Estou vendo muito que os parentes estão vendendo muito artesanato também, né? Mas a nossa marcha que teve, a primeira e a segunda marcha, foi uma marcha muito forte. Eu acho que foi, para a história do acampamento Terra Livre, foi uma marcha muito importante. Todas as marchas são importantes, mas essa especialmente, ela foi com muito mais força. Eu senti a marcha como algo de protesto, de indignação. Teve muitos assassinatos durante esse período e os povos vieram trazer a mensagem da demarcação, pedindo as demarcações de terra, pedindo as homologações que precisam sair ainda. O Jaraguá foi demarcado, mas a homologação ela não saiu ainda, porque precisa da autorização e da assinatura do presidente da República. Então, especialmente esse ATL está na parte muito política, de cobrança mesmo. Então eu vejo que a nossa presença aqui é uma força a mais, mas nós precisamos de muito mais força, né? O acampamento ele é um passo à frente do que nós precisamos. Então eu vejo que nem agora, né? Estamos tomando posse ali a nosso presidente da FUNAI, nosso ministro agora Eloy, Sônia Guajajara vai sair novamente como candidata a deputada federal por São Paulo. Celinha Chacriabá está ali representando a Câmara dos Deputados, enfim. Eu estou muito feliz por essa organização. Mas a cada ano que passa, a gente vai percebendo que quando não temos o nosso território demarcado e homologado, a impressão que a gente tem é que a gente não está conseguindo ainda ser ouvido, sabe? Tem que vir para cá, sair em marcha, sair em luta, para que os governos possam nos ouvir. Mas eu creio que até o final do mandato do presidente Lula, a gente consiga
a nossa homologação. Vamos pensar num cenário não tão bom para o ano que vem. Caso quem a gente espera que se reeleja não vá. O que a senhora imagina? Olha, eu vou imaginar um retrocesso muito grande. O presidente Lula, durante esses 3 anos, vai para 4 anos, né? Eu não sei, o que eu senti foi que ele tentou. Mas não é só sobre ele, né? Tem todo um Congresso, tem o Senado, tem a Câmara dos Deputados, que é uma bancada totalmente do PL, da direita, né? Da direita, e que não quer nos ouvir, ainda não quer nos ouvir. A impressão que a gente tem é que nós somos pessoas que não têm que dar muita importância para o que nós estamos reivindicando. Então, para o ano que vem, se for o presidente Lula, nós vamos ter que cobrar mais, sabe? Para que ele possa fazer as coisas durante o período do mandato dele. Então, a gente não sabe ainda como vai ser isso. Se vai ser ele, se vai ser Flávio Bolsonaro, ou se vai ser outro candidato. Mas a gente ainda tem uma confiança no presidente Lula. Porque se entra outra pessoa, tipo Flávio Bolsonaro, ele vai voltar com aquele discurso do pai. Então, o nosso medo é que a gente perca todos os nossos direitos e que a repressão seja pior do que foi com o pai dele. Então, a gente não sabe como vai ser ainda. Não temos ainda muita certeza do que possa ser e acontecer. Independente do cenário que vai ser o ano que vem, a gente sabe que as mulheres indígenas, principalmente, elas estão muito articuladas, estão muito bem, assim, né? Representando muito e trazendo grandes avanços. Eu queria que a senhora falasse de outras lideranças, da sua liderança e como é o jeito das mulheres liderar, articular. Por que consegue ir tão longe assim? Sim, durante muitos anos a gente nunca teve voz, né? Era um patriarcado muito forte, né? Então, hoje a gente tem essas vozes, né? Sônia, Célia, Joênia, agora a Parenta, que entrou como presidente, as lideranças mulheres que estão dentro dos territórios. Eu faço parte da AMIGA, né, que é a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas. Sou Mulher Semente, né? Mulher Semente é aquela que ela leva as notícias para dentro da comunidade, né? O que está acontecendo, a gente se organiza dentro das comunidades. Então, hoje temos mulheres muito fortes sendo lideranças. Estamos nessa luta há 4 anos, vai fazer 5 anos, e eu vejo uma força da mulher hoje, sendo empreendedora, vendendo seus artesanatos, sendo na parte política, sendo uma mulher que vai para a rua falar. Então, eu vejo hoje as mulheres com força de falar, com vontade e liberdade de falar. Então, hoje temos mulheres aí na frente das secretarias. Então, o presidente Lula deu essa oportunidade dessas mulheres estar no protagonismo mesmo, né? Através do Ministério dos Povos Indígenas também, com Sônia à frente. Foi importante. Acho que a mulher hoje ela tem essa voz, né? Essa liberdade de poder falar, sem ter que ser repreendida. Hoje é importante, está sendo muito importante para nós. Você consegue fazer um comparativo desse ATL para os anteriores? Como é que foram os anteriores? Teve mudanças? Teve mudanças em relação à parte política, mas a gente está mais organizado, né? Os primeiros ATLs eu não participei, né? Eu só estou 10 anos participando, mas quando eu vim aqui a primeira vez foi um encantamento, né? Ver todos os povos, e todos os povos estão aqui, acho que deve ter mais ou menos uns 6.000 povos aqui hoje,
E 6.000 pessoas, né? acho que sim. Então, a gente vê que não mudou em relação à estrutura, né? Mas a gente vê que ele está crescendo. Os povos vêm para cá e realmente se envolvem. Ontem, na hora da saída da marcha mesmo, eu estava ali na plenária central, eu vi a força do povo, de cada um, assim, olhando, me emocionei. Eu falei assim, olha isso, né? Eles, na chuva, não importou com a chuva, e saíram em marcha. Então, essa é a força dos povos, né? Essa é a força de cada etnia que está aqui. E isso valoriza e cresce cada vez mais e dá importância a essa movimentação. Porque tem que ter esse movimento. Se a gente não tem o movimento, enfraquece. Então, quanto mais movimento tiver, mais força a ATL vai ser. A senhora estava contando da sua etnia de origem, né? E do seu povo de origem. Estava falando do povo que você mora agora. Você consegue contar para a gente essa história? Eu tô com os Guaranis tem 35 anos. Eu fui muito nova. Eu estava procurando meu povo. E achei o povo Guarani e eles me adotaram praticamente, né? Na época. E eu tô com eles até hoje. Então, hoje eu consigo falar um pouco a língua com as crianças, com os jovens, com os mais velhos, que me respeitam muito, mesmo sabendo da minha história, eles sabem, né, o povo que eu sou. E tem uma relação, né? Eles me identificaram, então eu vejo isso como um respeito, um carinho por mim, e eu retribuo da melhor forma, falando do povo Guarani como um povo de resistência, um povo de força, um povo que não desiste, como todos os povos também, né? Mas o Guarani, lá em São Paulo, não é fácil viver naquele lugar. Hoje eu moro no Jaraguá, já morei no Tenondeporã, mas não é fácil viver dentro daquela cidade com uma aldeia tão pequena que é a aldeia do Jaraguá. E eu estou só para somar mesmo, somar forças. A senhora falou que chegou nos Guaranis procurando as suas origens, né? O que despertou a senhora? Eu sempre soube quem eu era. Desde pequena, minha avó contava essas histórias. Mas quando ela faleceu, eu era muito nova, eu tinha 12 anos. Mas sempre lembrando de quem eu era. E eu fui correr atrás, saber quem era meu povo, onde eles estavam. E através de uma amiga, ela me mostrou o povo Guarani, né? Ela também não sabia que era o povo Guarani, e ela falou assim, vai lá, me deu o endereço, tudo, eu fui sozinha. E cheguei lá, eu dei de cara com o meu padrinho, que hoje já faleceu, e contando a história para ele, ele falou assim, não, eu senti que você está falando a verdade. E eu acabei ficando, e já estou lá há 35 anos, e não é fácil, né? Viver em comunidade, em aldeia, dentro de uma cidade como aquela, mas a resistência do povo Guarani é muito forte. Então, eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de estar com eles até hoje. Qual que é a principal demanda hoje do povo Guarani? Hoje está numa luta com a escola do Estado lá, né? Tem uma escola do Estado e que eles estão hoje, especialmente, estão num ato, talvez acho que na Paulista, se eu não me engano. Eles conquistaram uma escola, mas como a escola do Estado, o governador, estamos em época de eleição, então a construção da escola não está indo para frente. Então as crianças estão sem água, vai estudar sem merenda, não tem nem banheiro, não tem nada. Então hoje está uma luta em relação à escola do Estado, hoje, né? E também sobre a homologação que ainda não saiu. Fala pra gente da sua experiência no Museu das Culturas Indígenas em São Paulo. Eu estou no museu há 4 anos, que foi uma conquista dos povos do Jaraguá. A gente precisava ter um espaço onde as pessoas pudessem saber da existência desses povos. Porque estamos ali e
povo não sabe da existência desses povos. Então, o museu foi proporcionado para isso, né? Então, eu estou lá já há 4 anos. Eu sempre falo que eu não sou empregada do Estado, eu faço parte do museu, porque quem teve a conversa com o governador também foi uma fala minha com ele. Na época era o Dória, né? O governador. E, então, o museu ele traz essa força também, né? Trazer esses povos para dentro daquele espaço, através das exposições, através das falas dos mestres, que são todos indígenas, enfim. Acho que o museu é isso, né? É mais uma força, uma resistência também. Agora, uma coisa que me ocorreu, assim, o que a senhora acha de objetos indígenas em museus não indígenas? Eu acho que deveria ter o indígena falando do seu próprio objeto, né? Não adianta você ter lá um artefato indígena se a pessoa não sabe nem o que ele significa. Então, os museus deviam ter mais povos trabalhando, né? Mas, enfim, sempre foi assim e nunca vai mudar, né? É isso. O Museu da Língua Portuguesa, vira e mexe, está tendo exposições de pessoas indígenas, mas não tem um educador lá indígena falando sobre aquilo. Né? E outros museus também, o Museu do Ipiranga lá, que também tem artefatos de povos, e também não tem nenhum povo lá falando sobre. Então, por isso que o Museu das Culturas Indígenas é diferenciado, porque quem está falando é nós mesmos, não é outra pessoa. Importante, né? Vocês falarem de vocês. Sim, porque a pessoa, vou pegar um colar daquele, eu vou saber falar sobre aquele colar, ou sobre esse colar. Mas se é uma pessoa que nunca entrou num território indígena, vai falar sobre esse colar, se o colar está lá exposto, não vai. Então, tem essas coisas ainda que acontecem, né? Enfim, espero que um dia mude, né? O povo guarani vive em um território que compreende regiões do Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina. De acordo com informações do Mapa Guarani Continental de 2016, são mais de 280 mil pessoas, unidas por línguas e culturas comuns, distribuídas em aldeias, bairros urbanos ou núcleos familiares, desde o litoral do Atlântico até a região pré-andina. Os Guarani constituem um dos povos indígenas de maior presença territorial no continente americano. Ainda segundo o Mapa Guarani Continental, ao longo de séculos de colonização, diversas denominações foram atribuídas aos coletivos Guarani presentes em um extenso território ao qual se sobrepuseram as fronteiras dos estados nacionais. No Brasil atual, os grupos Guarani são identificados como Mbuá, Kaiowá e Yandeva, ou Avá. Os Mbuá Guarani atualmente habitam os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará e Tocantins, além de Paraguai e Argentina. O Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2022, aponta que no Brasil, a população Mbuá Guarani era constituída de 9.373 pessoas. A língua Mbuá Guarani, assim como as línguas Kaiowá e Yandeva, pertence à família Tupi-Guarani, do tronco linguístico Tupi. Os Guarani identificam seus assentamentos como Tecorrá, que significa lugar de costume e de modo de vida. É o espaço onde desenvolvem o Yanderecô, ou modo de ser Guarani, mantendo suas culturas, tradições e espiritualidade vivas. Informações retiradas do Mapa Guarani Continental de 2016, das páginas do Instituto Socioambiental, ISA, e O Brasil Indígena, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.